E aí galera, tudo beleza? Hoje nós vamos falar sobre uma parada muito legal, que é aquele álbum do Coldplay chamado Viva La Vida, na nossa série Por Trás dos Grandes Álbuns. Esse álbum foi lançado pela Parlophone, que é uma gravadora que no começo surgiu junto com a EMI, depois ela foi comprada pela Warner. Ele foi produzido por Marcus Draves, Brian Eno, John Hopkins e Rick Simpson. Ele teve um período ali de mais ou menos um ano de gravação, começando em 2007 e terminando em 2008. Mas o seu grande sucesso veio a partir de 2008, com o lançamento até o final de 2009, quando o próprio Coldplay ganhou um Grammy. E a música que levou a esse resultado foi a música mais famosa, Viva La Vida. Então vamos lá para ver como é que foi a produção desse álbum, do começo ao fim, direitinho. O Coldplay, a banda, tem um estúdio chamado The Bakery, que se localiza em Londres, e lá eles começaram as gravações e trabalhar todas as ideias. Aí depois eles foram para Barcelona e gravaram no The Nunnery, e depois em Nova York, no The Magic Shop, e também em algumas igrejas e hospitais também em Barcelona. No estúdio deles, The Bakery, eles usam uma TLA-32 valvulada. Ela tem diversos estágios valvulados, com amplificadores operacionais adequando a tensão para cada estágio delas, ou seja, ela vai ter primeiramente um no input, depois um outro mandando para os buses, depois um outro na saída dos buses para o main out e depois do main out para poder gravar nas fitas. É isso mesmo, a mesa cheia de estágios valvulados. Eles usaram também um pré-amplificador muito conhecido da Universal Audio, que é o 6176, que eles conseguiram encontrar em diversos estúdios e que o Chris gostou para a voz dele. O Chris gostava de usar o AKG 414 para a voz, porém o Rick Simpson, que é um dos principais produtores desse álbum, gostava também de usar o SM7, principalmente quando a sala não era muito bacana para poder gravar a voz. Vocês sabem, né? O AKG 414, aquele famoso, cápsula larga, condensador. E o SM7, que é aquele que também o Michael Jackson usava para gravar os vocais. As guitarras foram gravadas com microfones de fita e com ADIs. Porém, a gente não tem bem as informações certinhas de como foram microfonadas. O que a gente encontrou foi que nos shows eles usavam o SM57 e também o microfone de fita da Royer, aquele 121. A ideia das bateras já saía para uma outra linha. Eles tentavam parecer um pouco um micromono processado por um 1176, aquele 1176 da Universal Audio, tem a versão azulzinha e a versão preta. Bom, a gente não tem muita informação sobre a gravação desse álbum, porém uma das principais características é a gravação em fita e também o processamento feito pela TLA-32 nos seus 4 estágios valvulados que eu descrevi anteriormente. Aí vamos para a mixagem. Já na mixagem a gente tem bastante informação. O engenheiro de mixagem principal desse álbum foi o Michael Brauer. Algumas das músicas também foram mixadas pelo próprio Rick Simpson. Na verdade, a música 42, que é uma música que parece um pouco um rock progressivo assim, e a música Viva La Vida, que é o grande sucesso, foram mixadas mais ou menos assim, metade pelo Michael Brauer, metade pelo Rick Simpson. Isso foi uma escolha estética da própria banda, e o Brauer tem um approach muito específico. Ele flui com o que ele chama de Brauerize, que nada mais, nada menos é do que o processamento dos seus multibuses e também um processamento bem particular da voz. Aí você me pergunta, mas o que é esse processamento, Alvin? O que é esse tal de Brauerize? Esse Brauerize é simplesmente essa mandada para esses 4 buses. Na verdade, a ideia surgiu quando o Michael Brauer foi mixar um álbum da Aretha Franklin e então ele encontrou a necessidade de mandar diferentes tipos de processamentos no seu próprio mixbus. Ou seja, não fazer necessariamente a compressão para todo o sinal vindo para o output pelo mesmo compressor e pelo mesmo equalizador. Assim, o material todo que vai para o input do compressor faz com que ele tenha diferentes ritmos. Então, o ataque e o release, o tempo do próprio compressor, faz com que a música tenha um groove um pouquinho mais acentuado e que ela consiga ter mais movimento. Algumas pessoas acusam Brauer de overcompression por conta disso, mas na verdade é a própria característica do fonograma dele, aquela coisa meio choque, bem distorcida assim, de Nova York, como ele mesmo diz. E também ele não faz tantas compressões e insert nos canais específicos, ele faz sim nos seus mix buses, ou seja, na soma de todos eles. Para isso ele usa a SSL J9000, que é uma mesa que tem a saída dos 4 canais, o A, o B, o C e o D. A 6000, que foi a primeira
primeira na qual ele fez esse processamento só tinha 3 canais de saída, o A, o B e o C. Essas mesas foram criadas com essas saídas para que eles pudessem usar elas em broadcast, podendo gravar parte da informação, mandar para uma sala técnica, mandar para outros lugares diferentes, sem necessariamente usar os faders auxiliares, aqueles pequenininhos ali. Então o Brauer foi evoluindo, ele saiu da SSL 4000, depois ele foi para 6000, depois ele foi para 8000 e depois ele foi para J9000, que é que ele usa até hoje. Aí você se pergunta, tá, mas Alvin, fala logo desses mix buses, como é que eram esses mix buses? Bom, basicamente ele tem diferentes compressores. No A nós temos o compressor de ponte de diodo, que é o NEV 33609. Ele tem assim um release lento e um ataque razoavelmente lento, mas que vai de acordo com o material que vem para o input. Ele procura não usar mais de 4 decibéis de redução de ganho nesse A. E para o A vai a voz, vão também cordas, piano e alguns outros instrumentos. Ele manda também os reverbs e todos os efeitos geralmente para o A. Muitas vezes ele pega desses canais, desses buses e manda também em paralelo direto para a saída do main out. Assim ele consegue dar mais movimento. Tem a coisa presente e tem movimento. Basicamente tudo que vai para esse A é aquilo que tem mais sustentação, as coisas que não acabam rápido no arranjo. Se vocês já estudaram arranjo, vocês sabem que tem aí instrumento de ataque e instrumento de sustentação. Geralmente os instrumentos de sustentação é que vão para esse A. Depois desse NEV 33609 que ele coloca nesse chain do A, ele tem um Pultec, o EQP1A, que é aquele equalizador que a gente viu nesse outro vídeo que você pode ver aqui em cima. Aí depois do A ele tem o B, que no B ele faz toda a seção rítmica e também a parte do bottom end, do grave da música. Ali no grave ele consegue dar aquele movimento, que eu falei para vocês. Se vocês escutarem bem os álbuns que o Brauer mixa, ele geralmente tende a ter uma certa pressão do próprio distressor, que é esse compressor que ele coloca no Mix Bus B. O distressor fica com um ataque bem lento e com release muito rápido. Então ele tem bastante redução de ganho nele, porém o ataque é lento e o release é bem rápido mesmo. Aí ele chega lá no 15 dB de redução de ganho, mas assim, extremamente rápido. A luz pisca tão rápido que a gente nem consegue ver direito. Aí você fala, meu Deus, Alvin, 15 dB de redução de ganho. É a forma como ele consegue controlar esses transientes para que ele possa manter a música balançando. Então essa é a ideia dele, esse é o approach dele. Além também de usar esse distressor no modo Nuke, ou seja, no modo com mais distorção harmônica e que simula uma espécie de 1176, mas não é exatamente assim, porque o ataque é mais lento que o 1176. Então ele manda o baixo, a batera, a percussão e diversos elementos para lá. Mas ele não faz só isso, ele também manda em paralelo para o main out. Assim você mantém toda a compressão paralela do distressor e mantém o sinal do main out. Aí ele balanceia, eu quero mais sinal processado pelo distressor ou quero menos sinal processado pelo distressor nos fades de return da mesa. Aí depois desse distressor ele tem um Avalon 737, 737, igual o nome daquele avião. Enfim, é um compressor, um channel strip na verdade, que tem um equalizador bem bacana, que é basicamente o equalizador que ele usa, ele não usa o compressor. Aí ele tem o C, e o C é um mix bus, que tem uma longa história. Ele utilizou diversos compressores nele, porém ele chegou a esse último que para ele funciona muito bem. Ele buscava basicamente uma compressão que tivesse um ni suave e que reagisse de acordo com o material que vai para o input. Aí você pensa, bom, ele poderia utilizar um compressor óptico ou poderia utilizar um valvulado, qual a opção que ele tinha? Basicamente ele queria um ataque razoavelmente rápido com release também rápido. Então ele optou por não utilizar necessariamente, por exemplo, um Fairchild. O Fairchild já tem um ataque mais lento. Então ele utilizou aí um outro valvulado, que é o Pendulum Audio ES8. Claro, ele tem a versão estéreo e ele utiliza ele não linkado, assim as guitarras balançam, cada uma com seu time de compressão nos diferentes lados da imagem estéreo. A mesma coisa vale para o B, os dois distressors que ele tem estão não linkados. Eles balançam separadamente de acordo com a disposição estéreo do material que vem para o input desse B. Aí você se pergunta, tá, mas por que ele usava um valvulado lá? Por que exatamente que teve que ser um valvulado e não um óptico? Bom, basicamente ele buscava um valvulado porque tinha uma distorção harmônica específica e um caráter específico. Ele parece uma espécie de distorção harmônica do Fairchild, só que um pouco mais moderna, com um pouco mais frequências, mas ainda assim com um médio bonito e presente. É basicamente por isso a escolha do ES8.
Além de guitarras distorcidas e outras coisas assim, que tem bastante nesse Viva la Vida, por exemplo, na música Violet Hill você pode escutar uma guitarra com bastante delay, que depois eu vou falar qual delay é esse, e ela está sendo processada por esse pendulum áudio. Ela tem um som bem distorcido e bem presente na imagem estéreo. Geralmente o Michael Brauer não utiliza para guitarras elétricas compressão no insert, ele coloca simplesmente a compressão pós-mix, ou seja, ele mixa tudo dentro da compressão. Além de guitarras elétricas, também vão para este bus, que é o C, as guitarras acústicas, ou seja, os violões. Já no Bus D, que é o último de todos eles, o Michael Brauer utiliza basicamente um stereo widener. Sabe aquele plugin lá da Waves S1, que é um stereo widener? Também tem outros plugins de diversas marcas, também tem compressores com stereo widener e assim por diante. Vocês podem encontrar um semelhante aí na casa de vocês. Mas o principal é que esse compressor, já diferente dos outros, tem um ataque bem rápido e comprime bastante. Ele segura todo o material. A ideia dele é manter os instrumentos e elementos presentes na música na disposição estéreo, como por exemplo backing vocals, strings e coisas do tipo. Às vezes ele também manda os reverbs e efeitos, além de mandar para o A, ele manda para o Edward The Compressor, que é esse compressor com stereo e diff que eu estou falando, esse rosinha aqui. Aí ele tem um modo que imita o 1176, mas na verdade ele não está imitando exatamente o 1176. O que ele está imitando é simplesmente a velocidade com que o compressor atua, ou seja, ele tem um ataque muito rápido e um release que ele usa lento nesse caso. É um pouquinho diferente do 1176. Aí ele mantém todo mundo presente, os backing vocals cantam e ficam sempre de background e espalhados pela imagem estéreo, mais presentes. Beleza, depois disso também tem o processamento de voz que ele faz. Aí ele vai mandar para diferentes buses, mais ou menos do mesmo jeito que ele faz com a mixagem inteira, ele faz especificamente com a voz. Ele manda para compressores, fazendo sends e returns para outros canais da mesa. Então sai do Pro Tools, vem para a mesa, vai para o compressor e volta para a mesa em outro canal. Ele usa basicamente o Federal, o 1176, o Gates, o Distressor e também o Fairchild 666, que é um pouquinho diferente do Fairchild 660, que a gente viu num outro vídeo que você pode ver aqui. A principal diferença é que ele é um pouquinho mais moderno, ele tem um NI um pouquinho mais lento e também consegue ter uma resposta um pouquinho mais limpa, com menos distorção harmônica. Porém, ele tem uma curva parecida de NI e também tem uma resposta de médio, bonita e bem suave, bem como o 660. Já com o Federal, ele busca um pouquinho mais de ar, de profundidade, de gritness. Como o Federal é um compressor bem antigão, ele causa uma certa distorção harmônica, mas ele tem um ar bonito, ele tem um médio com uma compressão suave, porém com um pouquinho de distorção harmônica. O 1176 é para colocar a voz na cara, assim, bem firme, distorcida. Ele usa aquela versão azulzinha da Universal Audio. Aí ele vai fazendo um balanço com todos esses compressores para chegar à cor que ele quer na mixagem. A gente fez um vídeo falando sobre uma técnica semelhante nesse outro card aqui. Aí ele manda a voz para todos esses compressores e vai automando e vai balanceando cada um dos faders para ver a soma total do som que ele quer, da coloração dos compressores que ele quer. Uma característica muito importante desse álbum são os efeitos. Os efeitos são bem bonitos. Um efeito muito importante da guitarra, que eu mencionei anteriormente, é o Benson. O Benson é basicamente um delay de fio, ou seja, ele vai lendo a tensão no fio, daí vai repetindo como se fosse um delay de fita, só que com uma malha de aço. No começo da Violet Hill, vocês conseguem escutar um delay bem louco, é esse Benson. Ele também utilizou o PCM42 e o PCM81 da Lexicon nos vocais. Aí ele chegou, entregou essa mixagem e a galera falou, não, ainda tá faltando um pouquinho mais de agressividade na voz, Michael Brauer. A gente precisa de uma voz meio irregular, meio bagunçada, meio zoada. Aí ele acabou utilizando um reverb chamado AMS, que é um reverb não linear, ou seja, as fases dele na imagem estéreo ficam não lineares. Então causa algumas coisas aleatórias. Então foi basicamente isso que foi utilizado no álbum. O Michael Brauer tem mudado seu processo de mixagem com o tempo. Ele mesmo deu uma entrevista há pouco tempo atrás dizendo que se ele ficasse somente no analógico ele ia acabar ficando para trás. Então ele está começando a mixar de forma híbrida. Ou seja, ele está usando vários plugins, já tem vários plugins no próprio template dele no computador e também tem o próprio chain analógico que ele soma junto com os plugins. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É mais um vídeo dessa série que a gente está fazendo. Tem muita gente que está engajada, me fazendo perguntas diversas e eu prometo respondê-las em um outro vídeo. Tem várias perguntas que têm se repetido e eu vou fazer um vídeo específico respondendo perguntas. Essa é a minha ideia para a próxima semana.
Então se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo e não deixa de apertar no sininho lá para poder receber as nossas notificações quando a gente lançar um vídeo novo para vocês. Valeu, galera, um abração, até mais, tchau, tchau.